Uma pesquisa da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, realizada pela URGS, mostra que o número de pessoas que vivem nas ruas da capital cresceu 75% em 8 anos, em menos de 10 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o sociólogo Alexandre Virgínio, que participou da pesquisa, e com a idealizadora do projeto Banho Solidário, Letícia Andrade, que presta assistência a essa população. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Gente, é assustador o número, né, como essas pessoas estão optando pela rua. A gente já recebeu, por exemplo, aqui o projeto Cozinheiros do Bem, Sim. que atende ali e fez uma festa muito bonita de Natal nesse final de semana, ali embaixo do viaduto da Conceição, né, com o Júlio Rita e a turma toda. Grande abraço a todos. E conversando com o Júlio, né, principalmente sobre as histórias. E eu fui participar um dia, né, com eles preparando as comidas, e conversei com muitas pessoas que estavam em situação de rua naquele momento. E algumas histórias me chamaram a atenção, quebrando alguns dos mitos e modelos que a gente tem na cabeça, como se fosse opção, né, de quem foi viver em situação de rua. Né? A gente imagina drogas, problema com drogas, bebida, alcoolismo. Mas algumas delas, por exemplo, o pessoal imagina que são todos empregados. Não, alguns até mesmo têm emprego e optam por morar na rua por problemas familiares e tudo mais. Para a gente entender esse problema, as histórias são as mais diversas que vocês, por exemplo, captaram nessa pesquisa e na tua experiência diária com ele. As histórias transcendem o problema com álcool, drogas e família. A gente tem diferentes tipos de moradores em situação de rua. Virgínio. Bom, boa noite, Luiz, boa noite, telespectadores. Eu acho que é importante dizer que essa pesquisa foi coordenada pelos professores Ivaldo Gellen e Patrícia Schuch, da Universidade Federal, e contou com mais de 60 pessoas trabalhando nessa pesquisa, com uma metodologia participativa, inclusive com a participação dos próprios moradores de rua, não é, em alguns momentos na coleta de dados como facilitadores. Eu acho que é importante dizer isso, né? Dizer, enfim, que a ida para a rua, os motivos que levam para essa população, as pessoas irem para a rua, eles são múltiplos, são complexos e são variados, né? Muitas vezes combinados, inclusive, né? Tu listaste alguns, a questão das drogas, não é? Os problemas familiares, não é? Desilusão amorosa, desemprego, perda da moradia, dívidas, às vezes conflito com a vizinhança, não é? Alguns até jurados de morte pela própria comunidade onde moravam. Quer dizer, são múltiplos os fatores. É muito difícil precisar, não é? Mas que acho que é importante dizer que esses fatores, a questão da droga e também os conflitos familiares, são mais preponderantes. Né? Acho que isso acho que já dá para a gente dizer. É que aqui, por exemplo, num primeiro momento, a gente vai associar com a crise financeira que começou lá em 2014, passa 2015 e 2016. Mas a pesquisa vem de um tempo anterior, né? Então, só a crise financeira, problemas, né, de desemprego, seriam fatores diretos ou indiretos para isso? Poderiam contribuir para esse aumento? É difícil dizer, mas a gente pode dizer que hoje, por exemplo, na percepção dos entrevistados, né, essa pesquisa, esses dados que vou comentar aqui, é uma parte da pesquisa, a parte quantitativa da pesquisa, onde nós trabalhamos com, além do censo, né, que identificou sempre num momento, né, um retrato dessa população, 2.115 moradores de rua. Quer dizer, eles relatavam que para 23% dessas pessoas, não é, a falta de oportunidades para o emprego e que acaba dificultando eles ter acesso ao emprego. Né? Então, esse é um dado interessante, quer dizer, eles até procuram emprego, né, se dispõem a trabalhar, mas enfrentam, então, essa dificuldade de não ter opções. Né? Aliado a isso, tem toda a questão do preconceito, também de discriminação, que eles sofrem, não é? Eles são, muitos deles, né, são inclusive convidados a se retirar, né, da frente de bancos, do comércio, enfim, quer dizer, tem toda uma carga, né, de preconceito em cima dessas pessoas. Né? Letícia, e nas histórias que tu escuta, porque ir para a rua até a gente imagina, mas as histórias que eu ouvi lá, por exemplo, eu vou citar um caso de um cidadão que é uruguaio e veio para o Rio Grande do Sul. E aí ele me contando que teve problemas na família e tudo mais, só que ele trabalha, ele tem emprego, ele arrumou um bar, um restaurante no centro da cidade onde ele pode guardar os pertences dele durante o dia,
mas que aí depois ele vai para a rua, dorme na rua. E me pareceu que ele estava muito habituado a isso, já tinha encontrado, né, um certo, não digo conforto, mas, né, se acostumado com a situação. E aí eu te pergunto, às vezes a pessoa vai para a rua e é difícil sair dela. Mas tem... Na realidade, a gente tem vários grupos na rua e as pessoas massificam como se fosse um grupo só, tá? Então, esse tipo é o que o pessoal chama de peregrino. São as pessoas, por exemplo, principalmente de outros estados, sozinhos, sem família, que a rua te abraça, literalmente. Sim. Tu tem um grupo de amigos ali, eles dividem o pão, literalmente. A solidariedade entre eles, a gente às vezes ganha presente. O menino que vende bala nos dá bala no final do banho. Um que dá adesivinhos, ele nos dá os adesivinhos. O grau de solidariedade entre eles é muito grande, mas a grande questão também é parte da dificuldade financeira. Eles procuram emprego. A ideia do banho solidário, inclusive às vezes dizem que a gente tem que ser erradicado porque a gente quer mantê-los na rua. Exato. E a gente não quer mantê-los, a gente quer incluí-los socialmente. Também não é caridade. Então, a gente normalmente dá no domingo, eles tomam um lanche, eles escolhem a própria roupa. A primeira coisa que a gente quis fazer foi isso, que eles possam escolher de verdade e ter opção. Não uma coisa, tu pode pegar isso ou aquilo. Sim. Quem tu é? Aí eles se identificam, eles escolhem a roupa e eles dizem, amanhã eu vou procurar emprego. E a gente cansa de ver no outro domingo eles dizendo, não tinha mais vaga. Porque a grande questão é que se tu é um morador de rua, tu não tem endereço, tu não tem documento. Então, se tu não tem endereço e não tem documento, mesmo que tu queira conseguir emprego, é muito mais difícil. Tu vai ter que pedir pela boa vontade da pessoa de confiar em ti, de dar o endereço do albergue. Então, são grupos. Tem esse grupo que está estratificado, também tem os peregrinos, que são pessoas que têm problemas mentais mesmo e que vivem na rua porque não conseguem ser fechados em casa. Problema com problema mental mesmo. Sim. Mas são grupos muito separados, assim, que a URGS deve ter pego esse diferencial de forma de encarar a rua. Essa informação é importante, porque a gente acaba generalizando moradores em situação de rua. E não. São diferentes tipos de moradores. Exatamente. Deixa eu até lembrar para você, antes de eu continuar falando com a Letícia, você pode participar, mandar perguntas a respeito da pesquisa, a respeito do trabalho do banho solidário que a Letícia faz com o seu grupo e também comentários, se você conhece pessoas nessa situação, quais histórias você já ouviu falar, pode relatar aqui para a gente pelo 99588-2374, 99588-2374, esse é o WhatsApp. Letícia, que outros grupos a gente tem? São esses os três. A gente separou, não como pesquisa, mas antes da pesquisa indo para a rua, são assim, tem o grupo de pessoas da rua que são os com problema mental mesmo. São pessoas borderline, bipolares, que a família não aguentou. Tem, inclusive, gente que é pai de uma pessoa que é gerente de um banco. Ele nos disse, minha filha trabalha em tal banco. Só que ela não suportou a loucura da bebida dele. Então, resumo, abandonou. Então, esse pessoal doente mental, que precisa de um trabalho especial na rua também, que a gente não consegue ter em função, não dá nem para criticar poder público nem nada, mas a gente precisaria de um mutirão de psicólogos, psiquiatras para medicarem essas pessoas. Esses são 30% na nossa concepção, que não tem muito a ver com o que eles acharam. Que talvez parecido, ele me corrija depois, porque a gente conviveu com eles, né, no dia a dia. Outros 30% são as pessoas que realmente são o que todo mundo acha que é o morador de rua. O bandido, o que tem problemas com a lei, o que não está na rua. E detalhe, esse não toma banho, não precisa do banho solidário, porque ele tem dinheiro para pagar hotel, ele está na rua escondido dos processos dele. Sim. E 40% são os trabalhadores, que é o catador, que não vai ao albergue, porque todo catador começa à noite, das 7 até às 11. As vagas de albergue, que a gente sabe, são 2.000, agora pela pesquisa, 2.115 pessoas na rua, 355 vagas, não fecha as contas. Se a gente sair agora com as combis para levar todos os moradores para botar em albergue, não vai ter vaga. Simples assim. Então, depois das 7 horas, muito mais. Então, esses catadores, eles ficam na rua porque, se eles fossem albergue, teria que ter um estacionamento de carrinho, porque nesses carrinhos, eles têm TV, eles têm documento. Sim. Aí tem uma história nisso de um dos moradores do Bonfim que me conta. Eu encontrei ele muito chapado e ele me disse, eu disse, tu tem que parar. Ele dizia, eu sou jardineiro, eu já vi ele cuidando de jardim, eu quero um curso de jardinagem. Eu disse, tá, mas tu tem que parar de te drogar. E ele me disse, mas eu não posso, porque eu não sou corajoso. E para ficar à noite na rua, eu tenho que ser corajoso. E eu só sou corajoso com as drogas.
Então, o medo que eles têm faz com que também se droguem. Outro processo, eu já ouvi, um X é R$10, uma pedra de crack é 5, e eu fico mais horas, isso no inverno, eu fico mais horas sem frio e sem fome. Então, Sim. é um conceito e uma forma de encarar que todos são malvados. Não, na realidade, a gente teria que ter um processo que a URGS também descobriu, que é a questão do acolhimento, é falar com eles, quem eles são. Sim. E eles não são um grupo só. Isso é que a gente está mostrando, Foi entendeu? isso que a gente pôde perceber no trabalho, por exemplo, do Cozinheiros do Bem, e tem outros tantos, né? Que mais do que dar a comida, era a troca de informação, Serem vistos. a atenção, né? Que eles precisam, isso ficou muito claro naquele dia. 5 minutos de conversa faz uma grande diferença. Bom, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa no 9588-2374 pelo WhatsApp. O programa está chegando ao final, mas mande então a sua pergunta ou relato. Dentro da pesquisa que a URGS realizou e dentro da experiência do Banho Solidário, tem algum percentual de pessoas que conseguem ser reinseridas na sociedade, no que a gente chama, dentro, né, dessa visão do normal na sociedade? Essa dimensão quantitativa, não é, que nós fizemos, foram mais de 60 questões que foram feitas aos moradores de rua, pelo menos aqueles que se dispuseram a participar da pesquisa, nem todos, né, ou porque estavam dormindo, ou porque problemas mentais, não é? Enfim, acabaram não participando de uma pesquisa ampliada, que a gente chama de pesquisa mundo, né? Há uma tendência que se revelou deles ter uma relação de maior proximidade com as instituições que os atendem, né? Quer dizer, os abrigos, os albergues, sobretudo. Não é? E isso revela, não é, uma disposição dessas pessoas para quererem, não é, ampliar os seus tempos e espaços de cidadania. Dizer também que mais de 60% hoje já é portador de um documento, né? Seja identidade, ou certidão de nascimento, CPF, até título de eleitor. Não é? Nessa pesquisa nós constatamos, claro que é um percentual baixo, 40% votaram nas eleições de 2014, não é? Mas no contexto de demonização da política que vivemos, enfim, eu acho que esse é um dado relativamente relevante, né? Dizer também que 44%, não é, nunca buscou nenhum tratamento, não teve acesso a tratamento de saúde, não é, ou mais precisamente, para resolver o seu problema, não é, da questão do consumo de álcool e drogas. Quer dizer, isso é um desafio aí para o sistema de saúde, né, para ter políticas públicas nessa área, além do que só 2% dessa população tem acesso ao aluguel social, né? E se considerarmos que uma das estratégias de vida, né, dessa população no último período foi construir determinados barracos, não é, em determinados pontos, nas calçadas ou debaixo dos viadutos, isso revela uma vontade, né, de ter um local fixo. Sim. Não é? Então, aí já há uma demanda, enquanto política pública, para ser atendida, né? Então, eu acho que esse é um dado interessante. Aliado à questão do emprego, tem a questão da escolaridade, né? 59% dessa população não tem sequer o ensino fundamental completo, né? Então, esse é um dado. Se somar isso, aqueles que têm ensino fundamental, nós chega a mais de 70%. Então, quer dizer, tem também uma demanda aí também de escolarização, não é, dessa população, né? A gente está vendo aqui uma colocação agora do Alexandre de Alvorada. A população cresce de forma geométrica, enquanto a nossa economia cresce de forma aritmética. Quando cresce, né? E quando cresce, bem lembrado, Alexandre. Aliado a isso, nossos recursos naturais se esgotam de forma inversamente proporcional ao crescimento da população. Sendo assim, será impossível resolver essa equação? Infelizmente, essa é a tendência no momento. Vocês acham que é possível estabelecer uma política pública para tirar essas pessoas da rua? Eu vou falar uma coisa meio controversa, assim, não é política pública só. Enquanto a gente acreditar no paternalismo que o próprio Estado vai resolver, a gente não vai andar para lugar nenhum. Interessante. Porque a gente tem problemas de recursos de toda forma, principalmente olha o orçamento, está tudo esguelado, é a palavra que as pessoas usam. Eu acredito na união da sociedade civil, do voluntariado, a gente parar de dar responsabilidade para o outro. Sim. E a gente pegar para si também a responsabilidade.
cidade. Isso que tu falou da questão da escolaridade, a gente notou muito isso. Desse grupo, a gente levou 2 de volta. Existe uma escola chamada Escola EPA em Porto Alegre, que os moradores de rua têm acesso e têm banho. A gente faz o banho há 6 meses. Nós atendemos mais ou menos umas 800 moradores até agora. Nós somos bebês ainda. Sim. Nesses bebês, a gente já tirou 6 pessoas da rua. O banho tirou 6 pessoas. Um voltou para Livramento, que é a cidade dele. Um casal, ela era poetisa e saíram, estão morando numa pensão e agora se tornaram catadores, foram nos visitar. Um menino voltou para casa, tá, dos pais. Um outro casal também foi para uma outra casa. E a gente tem vários que foram, 2 que foram para voltar à escola. E eles nos pedem 2º grau, inclusive. Assim, e aí vem a grande questão. Nós, como voluntários, a gente não tem acesso à política, literalmente, educacional. Então, qual que é o grande processo que eu vejo agora? É a sociedade civil começar a pensar nisso com a sua própria responsabilidade. Entende? Eu tenho a questão das drogas que a gente estava falando. Nós demos papel e caneta, nós de uma organização chamada Caracol Urbano, para eles colocarem o que eles eram. Demos na rua, assim, para eles escreverem. E o que veio? Veio poemas, assim, um poema de uma moradora. Veio um menino que desenha, ele dá aula de mosaico, tá? Sim. E a gente tem a primeira coisa que a pessoa escreveu: eu quero sair das drogas, a primeira sensação. Sim. Então, o que a gente tem notado é que eles têm desejos, eles têm vontades, e o que a gente não consegue, o poder público não consegue, porque não tem gente, por todo o processo que a gente está passando de política terrível no país. Claro. Se me permite, assim, não necessariamente nós vamos encontrar nessas pessoas, quer dizer, a vontade de todos sair da rua, né? Não. Quer dizer, eles desenvolveram também um método de vida. Hoje, por exemplo, não é? 47% vive na rua já há mais de 5 anos. Né? Então já tem uma certa perenidade essa população. Então os seus processos de interação social, de sociabilidade, de laços de solidariedade que se estabelecem entre seus pares, não é? Um certo grau de independência, de liberdade, não é, que eles valorizam, inclusive, quer dizer, não é a nossa liberdade, o nosso conceito, claro, não é mediado por regras, né? Eles têm um outro ethos de vida e eles não se adaptam muito bem, inclusive, às regras das instituições, quer dizer, então, e eles assumiram a rua, não é, em função desses motivos variados que a gente relatou, e eu acho muito difícil, né? Eu acho que me parece também que nós devemos pensar, quer dizer, nós temos que conviver com essas pessoas, porque essa foi uma opção delas, em função dos motivos, uma questão enfim. Bem né? pontual, porque a gente está chegando aos finalmente, eu quero fazer 2 perguntas individuais para cada trabalho, mas, na opinião de vocês, a gente ouve falar, por exemplo, quando dá uma esmola ou atende alguém num sinal de trânsito. Olha, não faz isso porque tu está contribuindo para essa pessoa não sair da rua. Vocês se enxergam nessa perspectiva que algumas pessoas reproduzem, esse discurso de tipo, não dá esmola, não ajuda, não dá um prato de comida, porque daí eles não vão sair da rua? Eu acho que são 2 questões, que o que como o Alexandre estava comentando, assim, tem uma galera que realmente vive de esmola e não quer sair da rua, é 47%, né, que tu estava comentando. Dos que já estão na rua. Que já estão com mais de 5 anos, que são 47%. Nós temos os outros 53%, a gente até fez um vídeo, uma época das pessoas dizendo o quanto querem sair da rua. Como nós criamos uma grande massa de moradores, a gente não consegue separar o que a gente pode ajudar. Tem processos que a gente não pode ajudar porque a pessoa se mantém, e tem outros que não. O dar esmola por dar esmola, eu não dou, eu olho bem para a cara da pessoa e não dou. Mas se ele está me vendendo um jornal, se ele está me vendendo uma bala, se ele está jogando bolinha, se ele está fazendo qualquer coisa que demonstre que ele está produzindo, aí eu dou. Eu acho que a grande questão é essa. Bom, acho que a gente tem uma perspectiva e informações importantes, né? Por exemplo, a falta de números de espaço nos albergues hoje não comporta. Então, coisas que as pessoas têm que começar a refletir e entender que, eu concordo contigo, só o poder público, a gente precisa ter iniciativas também nossas para dar condições e, insisto, a atenção, que eu falei. O acolhimento. O acolhimento. Tratar não tratar como gente, uma pessoa exatamente, completamente igual. excluída e que não tem solução. Isso. Gente, infelizmente chegamos ao final. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser ter acesso a essa pesquisa, é possível ter acesso ao levantamento de informações que foi feito? Olha, pode... já é pública, né? Pode consultar a FAS, que foi a que contratou a pesquisa. Nós divulgamos ainda na quinta-feira à tarde, né? Então essa parte mais quantitativa desses dados, né? Do censo e do mundo, então
dessa população. Acho que é importante dizer também que, em verdade, são cidadãos, né? Têm direito à cidadania, não é? A ter acesso a trabalho, à saúde, não é? A dignidade, uma vida digna, são seres enfim, humanos, né? assim como nós Mais do somos. que tudo, né? Mais que tudo. Quem quiser saber mais e ajudar a contribuir com o Banho Solidário com voluntariado, por exemplo? Sim, é Banho Solidário Porto Alegre, a nossa página do Facebook, tem todas as 26 edições e a história de cada um desses moradores que saíram da rua, que a gente conhece, vocês vão ver como a gente funciona, digamos assim. A ideia é, nós como sociedade civil, esse é um chamado, né? Tá na tela aqui, ó. Na realidade, é um chamado que a gente está fazendo, é a gente acordar. Claro. Todo mundo, é despertar, porque não é a responsabilidade do outro, também é. Tem que tensionar o poder público, tem que exigir, mas não dá para ninguém mais ficar de braço cruzado. A gente não tem. Com certeza. Muito obrigado pela visita de vocês, parabéns pelos trabalhos, cada um na sua área, e que todos possam trabalhar em conjunto agora para a gente ter um Brasil melhor para todos os brasileiros. Tá bom?